Às vezes, surge um sentimento estranho no peito. Uma sensação de estar em um lugar que não faz sentido. Um silêncio diferente paira mesmo quando há vozes ao redor. Há uma distância invisível entre o que se vive por fora e o que se sente por dentro. O nome disso nem sempre é claro, mas tem peso. É como se o mundo girasse em uma frequência que não conversa com o que se carrega dentro do peito. Esse é o sinal de algo mais profundo. O que talvez ninguém tenha te contado é que esse sentimento não é uma falha. Não é um defeito ou um erro de caminho. Esse sentimento é uma lembrança. Uma memória antiga. Uma parte silenciosa da alma tentando contar que veio de um lugar diferente, com uma missão que não se parece com a dos outros. Essa sensação de não pertencer é, na verdade, um sinal de que a vida comum talvez nunca te baste. Porque o que carrega no coração é extraordinário. Quando alguém sente que não se encaixa, é porque está ouvindo, ainda que em silêncio, o chamado de algo maior. Há uma história antiga por trás de cada coração inquieto. Cada alma que carrega esse tipo de saudade que não tem nome já percorreu muitos lugares. Talvez por isso nada pareça completo. Nada preencha totalmente. É como se o lar estivesse em outro plano. E isso cria um vazio que nem sempre se sabe explicar. Muitos tentam calar essa sensação com distrações, mas ela volta. Volta nos sonhos, volta nos momentos de silêncio, volta nas lágrimas que surgem sem motivo claro, e volta com força nos dias em que tudo parece girar, mas nada parece tocar. Esse vazio não é sinal de fraqueza, é sinal de origem. Sinal de um coração que já viu mais, já sentiu mais, já tocou verdades que o mundo aqui em volta ainda não reconhece. A verdade é que existem seres que nasceram para enxergar além. Pessoas que têm uma sensibilidade maior, que percebem o que os outros ignoram. Sentem no ar quando algo está errado. Entendem um olhar antes mesmo que palavras sejam ditas. Essas pessoas muitas vezes sofrem em silêncio por não serem compreendidas. Parecem frágeis, mas na verdade são as mais fortes, pois carregam dentro de si a missão de curar o que está ao redor. Mas essa força precisa ser lembrada. Por isso os anjos se aproximam. Não com palavras altas ou promessas fáceis, mas com toques sutis, sinais leves, intuições suaves. Eles sabem que a alma, que sente que não pertence ao lugar onde está, não precisa de respostas prontas. Precisa apenas lembrar do que é. Lembrar da luz que carrega. Lembrar que o sentir diferente é, na verdade, um presente. Os anjos estão ao redor neste exato instante. A presença deles não é sempre visível, mas é real. Está naquele arrepio, leve que surge sem motivo. Na música que toca exatamente quando algo pesa. Na borboleta que aparece quando a mente está em confusão. Eles usam a linguagem dos sinais para tocar o coração que esqueceu sua própria origem. Eles não julgam, não exigem. Apenas acompanham. Porque sabem que todo ser que sente que não pertence está, na verdade, tentando se lembrar de casa. Esse chamado que vem de dentro é como uma chama que não se apaga. Pode diminuir, pode oscilar, mas nunca morre. E essa chama é a bússola. Ela mostra que mesmo quando tudo parece desorganizado por fora, por dentro, existe um caminho sendo traçado. Um caminho feito de intuição, de escolha silenciosa, de reencontros com partes esquecidas de si. Cada vez que se escuta essa voz interna, mesmo que por alguns segundos, um pedaço da alma se fortalece. Nada do que foi sentido até agora foi em vão. Cada vazio, cada desconforto, cada sensação de isolamento teve um papel. Eles ensinaram a buscar sentido, e buscar sentido é o que transforma o comum em algo sagrado. É o que faz perceber que não se precisa ser como os outros para ser inteiro. O diferente é o que conecta com o invisível. E o invisível é o que realmente governa tudo. Quando os olhos se voltam para dentro,
e se permite escutar o que está guardado há tanto tempo, começa-se a perceber que o que parecia fragilidade é força disfarçada. E essa força começa a se expandir, a se reorganizar, a se iluminar por dentro. Não é necessário mudar tudo ao redor. O que precisa ser lembrado é que já existe dentro o que se procura fora. Essa é a mensagem que os anjos querem trazer hoje. Há uma luz que nunca se apagou. Mesmo nos dias mais escuros, ela estava ali, esperando pelo momento de ser notada novamente. Ela não vem de fora, não vem dos outros. Vem do centro do ser. Vem da lembrança silenciosa de que se pertence ao que é verdadeiro, ao que é puro, ao que é invisível aos olhos e sensível ao coração. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu mereço prosperidade e sou um ímã para a abundância. Agora, continuando a mensagem. Essa luz é o que os anjos reconhecem. É por isso que se aproximam. Eles não veem o que o mundo julga. Eles veem o brilho que está por trás do silêncio. Veem a coragem escondida nas lágrimas silenciosas. Veem a beleza de quem insiste em sentir, mesmo quando o sentir machuca. E eles estão aqui para lembrar que tudo o que parece fora do lugar, no fundo, está exatamente onde deveria estar. A sensação de não se encaixar pode continuar surgindo, mas agora ela virá com uma nova compreensão. Ela deixará de ser um peso e começará a ser um lembrete. Um lembrete de que não se nasceu para ser comum, e sim para ser verdadeiro. Para viver com o coração atento, com a alma desperta, com os olhos voltados não para o que brilha, mas para o que vibra. E toda vez que o sentimento voltar, respire. Coloque a mão no peito e diga: eu sei de onde venho. Eu sei quem me acompanha. Eu não estou só. E então, mesmo sem ver, será possível sentir que há asas ao redor, que há proteção em volta, que há amor sendo enviado de formas que os olhos não conseguem ver, mas que o coração reconhece como lar. À medida que os dias passam, esse sentimento de não pertencer pode até parecer mais forte em certos momentos, principalmente quando se tenta participar de conversas e tudo soa estranho, ou quando se está entre pessoas queridas, e mesmo assim o silêncio interno grita. Essa sensação é silenciosa, mas intensa. Pode fazer duvidar de si, das escolhas feitas, até mesmo da própria capacidade de ser feliz. Mas há algo importante que precisa ser dito agora. O que está sendo vivido não é um erro. Não há nada de errado em sentir-se diferente. Há uma razão para tudo isso. E os anjos querem ajudar a entender melhor essa razão. Eles observam atentamente o que acontece dentro do coração. Eles veem os pensamentos que ninguém mais vê. Sentem a angústia que não é compartilhada com ninguém. E, acima de tudo, compreendem. Sem julgamento, sem pressa, sem cobrança. Há algo importante que você precisa saber. Esse sentimento de deslocamento é sinal de uma alma sensível que carrega uma missão especial. Não uma missão que exige grandes ações externas, mas uma missão interna. A missão de lembrar quem se é, mesmo em meio à confusão do mundo. A missão de manter a sensibilidade viva, mesmo quando tudo ao redor parece endurecido. A missão de ser luz, mesmo quando tudo parece escuro. Não é à toa que se sente diferente. Isso acontece porque dentro existe um código antigo, um chamado, que vem de tempos que a mente não lembra, mas que o coração reconhece. Essa memória invisível desperta nos momentos mais inesperados. Às vezes vem em forma de saudade de algo que nunca aconteceu. Outras vezes, como uma vontade de estar em um lugar que não se sabe qual é. Isso é sinal de que a alma está pedindo para voltar para si mesma. Voltar para si não é se isolar. É reencontrar o próprio centro. É descobrir que, mesmo não sendo como os outros, ainda assim se é inteiro. Que não precisa se encaixar em modelos
ou moldes para ter valor. Pelo contrário, é justamente por ser diferente que existe uma luz única esperando para ser usada. O mundo não precisa de cópias, precisa de verdade. E a sua verdade é rara, forte e necessária. Há também algo que precisa ser lembrado. Ninguém está só. Pode até parecer que não há quem compreenda o que se sente. Pode parecer que todos estão ocupados demais com seus próprios mundos. Mas os anjos estão perto. Eles não exigem explicações, apenas permanecem. Eles sabem que às vezes tudo o que se precisa é de uma presença que não julga. Uma presença que apenas fica, que acolhe, que protege. Os anjos querem que você saiba que esse sentimento que parece isolamento é, na verdade, uma preparação. É um chamado para olhar para dentro e escutar a voz esquecida. Aquela voz suave que diz: você é importante. Aquela voz que nunca te abandonou, mesmo quando tudo parecia confuso. Essa voz precisa ser ouvida agora, porque ela é o começo da mudança. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários 444 para clamar. E se essa mensagem ressoar dentro de você, se tocar alguma parte esquecida, considere apoiar este canal com um "valeu demais". Esse gesto ajuda a manter viva essa corrente de luz e faz com que mais pessoas recebam essas palavras que confortam e fortalecem. Às vezes, um pequeno ato de carinho pode ecoar muito mais longe do que se imagina. Agora, voltando à mensagem. Há momentos em que o sentimento de não pertencer se transforma em vontade de sumir, não porque se deseja desaparecer, mas porque a alma está cansada. Cansada de tentar se explicar, cansada de sorrir sem vontade, cansada de fingir que está tudo bem quando por dentro há um mar agitado. Nesses momentos os anjos se aproximam, ainda mais. Eles não falam alto. Falam com a calma de quem já viu muitas tempestades passarem. E eles sempre dizem a mesma coisa: não desista de si, porque dentro de você há algo muito precioso. Há uma sabedoria antiga, uma memória pura, uma força escondida que pode mudar não apenas sua própria vida, mas também a vida de quem está ao redor. Sim, é verdade. Mesmo quando tudo parece parado, existe uma luz crescendo por dentro. Uma luz que não depende de elogios, de aceitação, de aplausos. Uma luz que existe porque nasceu com você. E nada pode apagar isso. Pode parecer que ninguém percebe, que todos estão seguindo com suas vidas enquanto você tenta entender a própria existência. Mas o que os olhos não veem, o coração sente. E há outras pessoas neste exato momento vivendo algo parecido, também sentindo essa falta de pertencimento, também se perguntando onde está o seu lugar no mundo. E talvez, ao encontrar sua própria luz, você seja o sinal que alguém precisa para acender a sua. A vida, mesmo quando parece confusa, está cheia de significados ocultos. Cada detalhe carrega uma mensagem. Cada coincidência tem um propósito. Nada é por acaso. Os anjos estão o tempo todo movendo pequenas peças, abrindo caminhos invisíveis, colocando pessoas e sinais no seu caminho. Basta estar atento. Basta confiar. Mesmo sem entender tudo agora, mesmo com dúvidas e medos, saiba que há um movimento acontecendo. Algo dentro de você está despertando. Não é um despertar barulhento. É silencioso, sutil, mas é real. E vai continuar crescendo, até que a paz volte a morar dentro do peito. A paz de quem sabe que está no lugar certo, mesmo que tudo pareça bagunçado. Não há nada de errado com o que você sente. Essa sensação é apenas o lembrete de que veio ao mundo para algo maior do que se esperava. E aos poucos, isso vai ficando claro. Os anjos estão ao seu lado. Sempre estiveram e vão continuar guiando cada passo, até que o brilho que está dentro de você ilumine o caminho, não apenas para si, mas para todos ao redor. Há momentos em que tudo parece fora do lugar.
As conversas perdem o sentido, os lugares não acolhem, e até as rotinas mais simples causam uma inquietação que ninguém vê. Por dentro, tudo pulsa diferente. Não é tristeza, não é medo. É como se uma parte esquecida estivesse tentando acordar. Uma parte que sabe que existe algo maior, algo mais profundo, algo que ainda não foi vivido. Essa sensação pode confundir, pode fazer pensar que se está errado, que o problema está em si. Mas os anjos querem que essa ideia seja deixada de lado agora. Eles querem explicar que há uma razão muito clara para esse tipo de desconforto. Essa razão não está no corpo, nem na mente. Está na alma. E quando a alma começa a se lembrar do que é, o mundo ao redor perde o brilho comum, pois ela começa a buscar o verdadeiro. Nem todo mundo sente isso. Nem todos ouvem esse chamado. Mas os que sentem, sabem que não é qualquer coisa. É um tipo de saudade sem nome. Uma vontade de encontrar um lugar onde se possa respirar com leveza. Onde o coração não precise se esconder. Onde a palavra pertencer seja sentida de verdade e não apenas dita por conveniência. Isso não é delírio. Isso é memória. E os anjos querem te ajudar a decifrar isso. A sensação de não pertencimento não é um castigo. É um mapa. Um sinal claro de que a alma está pedindo algo mais. Está tentando se alinhar com uma verdade que não está nos outros, nem no que foi aprendido. Essa verdade está dentro. E quando se começa a seguir esse mapa interior, a vida começa a mudar. Não de forma rápida, nem barulhenta, mas muda. Porque muda por dentro. É por isso que tantos sinais começam a aparecer. Palavras repetidas, números que se destacam, lembranças que voltam sem motivo. Tudo isso é parte do processo. Os anjos estão falando o tempo todo, às vezes com palavras, às vezes com sensações. Eles não querem confundir, querem guiar. Mas para isso, é preciso aprender a escutar com o coração, não com os ouvidos. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 3. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 3 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. A cada passo dado com verdade, um novo caminho se abre. Mesmo que ninguém perceba, algo dentro vai se ajustando. O peito fica mais leve, a mente se aquieta e, aos poucos, o mundo ao redor começa a refletir esse novo estado interior. A vida não muda do lado de fora. Ela muda primeiro dentro. E é isso que os anjos querem mostrar agora. Quando alguém começa a se lembrar de quem é, tudo ganha um novo sentido. As dores antigas não somem, mas passam a ser vistas com outros olhos. As dúvidas continuam existindo, mas perdem a força, porque agora há uma luz que guia, uma luz que não vem de fora. Ela sempre esteve ali, só estava escondida pelo barulho do mundo. Essa luz é o que diferencia quem sente que não se encaixa. Não é falta de valor, é excesso de sensibilidade. E essa sensibilidade é o que torna possível perceber as camadas mais sutis da realidade. Ver além do que é dito, sentir além do que é mostrado, amar além do que é retribuído. E viver com essa sensibilidade é um presente que os anjos estão protegendo. Mesmo que às vezes pareça um peso, essa capacidade de sentir profundamente é o que torna cada gesto especial. Um olhar ganha mais valor. Um toque carrega cura. Uma palavra simples pode transformar o dia de alguém. Não é preciso fazer grandes feitos. O simples ato de ser quem se é
já traz mudança para tudo ao redor. Os anjos pedem que isso não seja esquecido, que se valorize a própria essência, que se permita ser, sem tentar caber em moldes que nunca foram feitos para quem nasceu para ser único. Os moldes existem para quem deseja ser igual, mas quem sente que não pertence não veio para repetir, veio para revelar. Essa revelação não precisa de aplausos, não exige reconhecimento. Ela começa de dentro, com pequenos passos, com escolhas mais leves, com a coragem de dizer: isso não serve para mim, sem culpa. Com a confiança de seguir um caminho que ainda não tem mapa, mas tem certeza no coração. A cada escolha feita com verdade, os anjos se aproximam mais. Eles não precisam ser chamados. Eles sentem quando um coração começa a vibrar na frequência do propósito. Eles se alinham, protegem, inspiram. Enviam sinais, fortalecem os pensamentos, iluminam as decisões. E fazem isso com amor silencioso, sem pressa, mas com firmeza. Se em algum momento surgir o medo de continuar diferente, respire. Toque o centro do peito com a mão e diga: eu sou exatamente como preciso ser. E essa simples afirmação começará a curar partes que foram esquecidas. Começará a transformar o que antes era dor em força. E a força não precisa gritar. Ela apenas sustenta, mesmo no silêncio. A diferença não é um obstáculo. É um portal, um convite para viver com mais consciência, para criar com mais amor, para existir com mais presença. Não se veio ao mundo para seguir os passos de outros. Veio-se para trilhar o próprio caminho. Mesmo que ele seja estranho para quem está ao redor, ele será sempre o mais verdadeiro para quem o sente por dentro. Os anjos sabem o quanto isso pode ser difícil, mas também sabem o quanto isso é poderoso. Eles estão aqui agora, enviando essa mensagem para que o próximo passo seja dado com mais leveza, para que o coração encontre paz, para que o silêncio interno se torne abrigo e não prisão. Porque pertencer de verdade não é se encaixar nos lugares errados, é se permitir ocupar o próprio espaço, com verdade, com respeito, com amor. É isso que transforma tudo. É isso que inicia a cura. E a cura começa quando se aceita ser o que se é, sem vergonha, sem medo, sem se esconder. Quando a alma começa a aceitar que ser diferente não é problema, mas sinal de algo importante, um novo tipo de paz começa a surgir. É uma paz que não depende da aprovação dos outros, nem da confirmação do mundo. Ela vem do entendimento de que se está exatamente onde deveria estar, mesmo que pareça fora de lugar. Essa paz é construída com pequenas escolhas, com atitudes que respeitam o que se sente, mesmo que ninguém mais entenda. Existem memórias escondidas dentro do coração. Elas não aparecem com clareza, mas se mostram em forma de sensações. Um lugar que parece familiar, mesmo nunca tendo sido visitado. Um cheiro que desperta saudade de algo que não se viveu. Uma música que emociona sem razão. Essas sensações são a alma tentando lembrar. E quando se começa a prestar atenção nesses sinais, tudo vai ficando mais claro. O sentimento de não pertencer começa a se transformar. Ele ainda aparece, mas agora vem com um novo significado. Deixa de ser um peso e passa a ser uma bússola, um sinal de que o caminho não é o comum, mas o verdadeiro. E a verdade, por mais simples que pareça, liberta. Os anjos querem que esse momento seja lembrado como o ponto de virada. O momento em que o silêncio deixou de machucar e começou a ensinar. Cada vez que se escolhe seguir a própria verdade, algo se cura. E essa cura não depende de ninguém de fora. Ela acontece dentro, aos poucos, de forma silenciosa. Mas há algo que pode acelerar essa transformação. Algo simples, mas muito poderoso: o perdão. E não se trata apenas de perdoar os outros, mas de incluir a si nessa lista. Há culpas antigas que ainda moram dentro.
coisas que não foram ditas, palavras que feriram, silêncios que machucaram, expectativas que não foram alcançadas. E todas essas memórias pesam no corpo, cansam a mente, ocupam espaço no coração. Os anjos mostram que esse peso não precisa mais ser carregado. Ele pode ser liberado agora, com um simples ato de coragem. Perdoar. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você, que gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto, que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. O perdão é uma chave. Ele não muda o que aconteceu, mas muda a forma como isso continua vivendo dentro. O que antes era dor, aos poucos se transforma em aprendizado. O que antes era mágoa, vira compaixão. E o que antes era peso, se torna leveza. Não porque os outros mudaram, mas porque dentro algo foi solto. E o que é solto não prende mais. Esse soltar abre espaço. Espaço para que o novo entre. Para que o coração possa sentir outras coisas. Para que as bênçãos que estão sendo preparadas tenham onde pousar. Porque não se pode receber o novo com as mãos ainda ocupadas com o que já não serve. E o que já não serve precisa ser deixado com amor, com gratidão e com entendimento. Os anjos acompanham cada pensamento nesse processo. Eles não estão apressando nada. Estão apenas mostrando que existe outro caminho. Um caminho de leveza, de aceitação e de libertação. Eles querem que você sinta o que é viver sem o peso das culpas antigas, sem a necessidade de entender tudo. Apenas sentindo a paz de estar livre. Ser livre é poder ser quem se é, sem medo. É não precisar esconder o brilho. É não mais se diminuir para caber nos espaços alheios. Ser livre é poder olhar no espelho e enxergar não os erros, mas a coragem de ter continuado. A beleza de ainda acreditar, mesmo depois das quedas. E essa liberdade começa dentro, com o perdão, com a aceitação, com o amor que se escolhe dar a si mesmo. Mesmo que alguns ao redor não entendam o que está acontecendo, isso não muda a verdade do que se sente. Cada ser tem seu tempo. Cada coração tem seu próprio ritmo. Os anjos lembram que não é necessário esperar que os outros compreendam para seguir. O que importa é o que vibra dentro. E se dentro há um chamado por leveza, é porque chegou a hora de deixar ir. À medida que esse processo acontece, algo começa a mudar nos olhos. O olhar fica mais calmo. A respiração fica mais suave. O corpo se sente mais leve. E as escolhas começam a vir com mais clareza. Porque agora se está mais conectado com a própria verdade. E quem vive a própria verdade não precisa se encaixar. Apenas precisa continuar. O que vem a seguir é especial. Há pessoas que vão aparecer nesse caminho. Pessoas que também estão se lembrando de quem são. Que também estão deixando para trás aquilo que não ressoa mais. E essas pessoas não vão exigir máscaras. Vão acolher a essência. E com elas, o sentimento de não pertencimento vai se dissolver. Porque haverá reconhecimento. Silencioso, mas profundo. Não é preciso correr, nem se apressar. Tudo está sendo preparado. Cada gesto de amor por si mesmo cria um reflexo ao redor. Cada perdão, cada respiração consciente, cada passo alinhado com o que se sente, tudo isso constrói um caminho. Um caminho que não precisa ser compreendido por todos, mas que será sentido por quem estiver pronto. Os anjos continuam ao redor, atentos a cada pequeno movimento. Eles não se afastam. Estão sempre ali, às vezes em forma de uma lembrança boa, outras vezes em um sonho leve, ou em uma sensação de paz que surge sem aviso. Eles não querem que se siga por medo, mas por amor. Amor ao que é, amor ao que se tornou, amor ao que ainda está por vir. A liberdade que começa a nascer agora é a semente de algo muito maior.
é o início de uma nova fase. Uma fase em que o sentir diferente não será mais motivo de dor, mas sinal de sabedoria. E essa sabedoria vai se expandir. Vai tocar outras vidas. Vai abrir portas, porque quem se encontra se torna farol. E faróis não se preocupam em se encaixar. Eles apenas iluminam. Viver com verdade pode parecer, no início, um caminho solitário. Porque o mundo valoriza o que é parecido, o que segue padrões, o que se encaixa sem esforço. E quando alguém escolhe escutar o que sente, muitas vezes se afasta desses moldes. Mas esse afastamento não é isolamento. É um reencontro. Um retorno ao que é puro, ao que faz sentido de verdade. E, aos poucos, o que parecia vazio começa a ganhar cor. Há uma beleza especial em quem segue o próprio caminho. Uma beleza que não brilha por fora, mas que aquece por dentro. Porque tudo o que é feito com verdade carrega uma força que não pode ser explicada, só sentida. E quando essa força começa a guiar as escolhas, tudo ao redor também começa a responder de forma diferente. O silêncio deixa de ser desconfortável. Passa a ser um espaço de escuta. Os dias ganham outro ritmo. Os encontros, outro sabor. E até os desafios mudam de lugar. Deixam de ser muros e viram pontes, porque agora existe uma base firme por dentro. Uma confiança que não vem da certeza, mas da presença. E essa presença é o que os anjos mais valorizam. Os anjos sabem o quanto é difícil caminhar quando tudo parece estranho. Quando o mundo, ao redor, segue por um caminho e o coração pede outro. Mas eles também sabem que essa coragem é rara e que quem a tem carrega dentro de si a semente de algo muito maior. Algo que não serve apenas para si, mas para todos que cruzam o caminho. Porque quando se escolhe viver com o coração, se passa a curar com o simples fato de existir. Essa cura é silenciosa. Ela acontece em pequenos gestos, num olhar sincero, num abraço verdadeiro, num não que é dito com respeito, num sim que é oferecido com o peito aberto. Cada escolha feita a partir do sentir real transforma o ambiente ao redor. As pessoas sentem, mesmo que não percebam. Sentem porque a energia muda. A vibração muda. E isso cria espaço para que o novo entre. Há também um outro sinal importante nesse caminho: os encontros. Eles acontecem de forma inesperada. Às vezes no meio de uma conversa comum, às vezes num lugar onde nunca se imaginou estar. São pessoas que reconhecem algo em você que nem sempre é fácil de explicar. Elas não vêm para completar. Vêm para refletir, para lembrar, para ajudar a expandir ainda mais o que já está florescendo por dentro. Esses encontros não são por acaso. Eles fazem parte do cuidado dos anjos. São pequenas confirmações de que o caminho está sendo bem seguido, que mesmo sem saber exatamente onde se vai chegar, está se indo na direção certa. E essa certeza tranquila é uma das maiores bênçãos que se pode sentir. Mas ainda pode haver dias em que o sentimento de não pertencer volte. E tudo bem, não é sinal de fraqueza. É apenas uma lembrança. Um lembrete de que a alma é grande demais para se limitar aos espaços comuns. De que a sensibilidade ainda está viva. De que o processo continua. Porque crescer por dentro não é algo que acontece de uma vez. É aos poucos, em camadas, em respirações. E cada vez que isso acontecer, os anjos estarão por perto. Talvez